Boas a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde eu investigo ou leio sobre um tópico relacionado com Portugal e depois faço uma apresentação um bocado medíocre para vocês verem. E hoje vamos falar sobre os incêndios florestais em Portugal. E dado que tivemos uma onda de incêndios que aconteceu há semana, esta apresentação até acaba por ter um bom timing. Juro que não foi nada planeado. E parece que todos os anos existem incêndios florestais, né? Todos os anos é sempre a mesma coisa. Todos os anos temos esta espécie de tradição em que nos momentos mais aleatórios começa uma onda de incêndios. E também dá início a um dos momentos mais surreais que todos os anos a comunicação social faz, que é uma espécie de concurso em que competem entre si pelos momentos mais caricatos e envergonhosos. Enquanto isso, pessoas morrem, pessoas ficam sem casas, habitats e ecossistemas são destruídos, ficam cada vez mais frágeis, a qualidade do ar desce e imediatamente a discussão aparece: porquê tantos fogos, como surgem, quais são os interesses económicos, e acabamos sempre por dizer que a culpa disto tudo é porque é fogo posto. Claro, o povo em geral associa quase de imediato os incêndios também aos eucaliptos e à Navigator Company e por aí fora. E por isso, talvez muitos, até ativistas ambientais, os incêndios só acontecem porque as grandes empresas pagam pessoas para iniciar estes fogos. E isto acontece porque é uma república da banana e, portanto, está-se bem. E, obviamente, que depois também aparecem alguns atores políticos para meter mais lenha nos espíritos incendiados do povo e de se aproveitarem para mandar uns bitites. Aproveitando-se, obviamente, para fazer uma campanha com isso, mas em vez de falarem dos problemas estruturais e formas de resolver, falando das causas e dos motivos, aparecem apenas para vomitar ideias populistas que francamente valem tanto como conversas feitas num café às 10 da noite. E depois, claro, ainda aparecem outros atores políticos a tentar meter um bocado de bom senso no meio disto tudo. Agora, nem tudo é mau, malta, nem tudo é mau. Porque estamos a falar de apenas líderes partidários e com certeza o governo que nunca vai cair neste erro ou na armadilha do imediatismo, não é? Não, também cai. Também cai. Até o primeiro-ministro vem culpar o fogo posto dos interesses económicos. Por isso deve ser verdade, certo? Também diz que vai haver uma equipe, vai fazer uma equipa para investigar. Contudo, há um pequeno problema aqui, é que nós já investigamos as causas. Aliás, quando nós estudamos as causas, nós vemos que a maior parte dos incêndios é por parte de negligência e não por fogo posto. É por negligência. Aliás, quando olhamos para toda a Europa do Sul, a negligência é o maior culpado em quase todos os países. Não é o fogo posto, não é os interesses económicos. E mesmo assim, quando falamos de atos criminosos e fogo posto, os motivos podem ser sim as grandes navigators desta vida e as grandes empresas desta vida, mas também os pequenos agricultores que querem aumentar a área de pastagem de uma forma ilegal. Contudo, deixem-me dizer, é que Portugal apresenta a maior média anual de ocorrências de incêndios florestais. Portanto, nisso somos os maiores. Por isso, hoje vamos falar um bocado de como o governo tem errado sistematicamente na luta contra os incêndios e, como demonstrado neste artigo, os incêndios acontecem todos os anos, mas nada nunca muda. Portanto, vamos nos contextualizar um bocado. Antes de haverem pessoas a viverem naquilo que nós chamamos hoje de Portugal, as florestas em Portugal eram bastante parecidas com a Ilha da Madeira. Portanto, se querem ter assim um flashback de como seria antes, visitar a Ilha da Madeira. Depois evoluímos para sociedades e com isso nós os humanos começámos a alterar as paisagens a nosso favor e às nossas necessidades, incluindo usar fogo nas florestas para as transformar nas nossas necessidades. Cortámos madeira para fazer casas e para fazer espaços e para evoluirmos como cidades e vilas. Em Portugal tivemos a altura dos descobrimentos em que nós cortámos imensa madeira para fazer barcos, só para terem uma noção, cada nau que nós fazíamos consumia milhares de pinheiros, uma coisa tipo 3 ou 4 mil pinheiros. Com isto, há 300 anos atrás, as árvores dominantes em Portugal eram o carvalho e o pinheiro. Mas do nada, malta, a Nação do Fogo atacou e deu-se a Revolução Industrial. A nossa população cresceu imenso, o que aumentou a necessidade de reduzir na área das florestas para dar espaço para mais terrenos agrícolas e para sustentar este maior número de pessoas. Também usámos imensa madeira para fazer linhas de comboio e desgastámos imensos ecossistemas à volta destas linhas de comboios. Nós vivíamos em 1800 uma época wild de Portugal em que havia tantos interesses económicos que estávamos a consumir
demasiado as nossas florestas e era extremamente palpável, e por isso, pela primeira vez em Portugal, tivemos uma administração geral, uma forma de política pública sobre as florestas. Foi em 1824, com uma tentativa de lidar com a crise florestal na altura, seguida por esforços de reflorestação e fixação das dunas. A fixação das dunas é isto, malta, é quando nós metemos vegetação e infraestrutura para combater o declínio das areias, para fixarmos a nossa costa. Com isto, tivemos este trabalho e isso deu ao plano de povoamento florestal em 1938, na época do Estado Novo. O plano tinha como arborizar as áreas de baldios e zonas montanhosas e já agora também plantar espécies resinosas que eram as melhores na altura para as nossas condições edafoclimáticas. Em 1939 até 1974 o plano resultou, tivemos uma boa quantidade de hectares plantados, também fizemos criação de viveiros, postos de vigia, a construção de uma rede de infraestruturas florestais e teve imenso impacto positivo na conservação destas áreas. Contudo, nas décadas de 60 e 70, o despovoamento rural causado pela guerra colonial e pela intensa imigração resultou na perda de mão de obra essencial para a gestão agroflorestal. Com isso, o interior do país sofreu um profundo desinvestimento em termos de gestão florestal e os proprietários tornaram-se ausentes na gestão dos seus terrenos. Portanto, as pessoas que estavam a tomar conta dos terrenos com a guerra colonial basaram todas, ou imigraram, ou iam morrer, ou escravizar, o que quer que seja fosse, e houve um grande despovoamento, uma grande centralização, começa assim também a centralização no Porto de Lisboa. Com o 25 de Abril e tentativas frustradas, acabámos por criar o Serviço Nacional de Parques e Reservas. Se queremos falar de interesses económicos, temos que começar aqui, nos anos 80, em que começámos a construir a primeira fábrica no centro de Portugal para processar celulose e começámos então a plantar imenso eucalipto. Foi em 1980 com o Banco Mundial a injetar dinheiro em Portugal e depois com a entrada de Portugal para a União Europeia pela Comunidade Económica ainda fizemos muito mais produção de eucaliptos. Ao ponto de que o eucalipto cresceu imenso, como vocês podem ver, especialmente ali no início de 1980, em que disparou para cima. Contudo, esta grande parte da floresta tem baixo valor económico, com altos riscos de incêndio e problemas fitosináticos. A falta de gestão adequada destas áreas agravou a exposição de incêndios florestais. E depois, com a entrada de Portugal, aumentámos esta exposição porque nós não tínhamos capacidade de resposta ao resto dos países da Europa. Portanto, baixámos a nossa competitividade e ainda por cima com a competição global que ainda veio fazer mais pressão nos preços e, portanto, nós agora temos o nosso setor um bocado estagnado no uso de pinho e eucaliptos. Em 1996 houve uma controversa reestruturação do Ministério da Agricultura que fragmentou os serviços florestais, integrando-os nos serviços regionais das Direções Regionais da Agricultura. Isso descentralizou a gestão florestal e a própria administração de apoios públicos e comunitários, que passaram para este Instituto de Financiamento, o que ainda complicou mais a governança florestal, porque estamos a dividir as tarefas entre vários institutos. Contudo, malta, 2023. 2023 as coisas mudaram. Portugal estava em choque. 2023 foi o primeiro ano entre os grandes fogos em Portugal. Morreram 21 pessoas neste ano. Foi 2023 que começou uma nova era nos fogos em Portugal. Nós tivemos uma resposta, o Governo, que foi em 2023 uma reforma estrutural a partir da resolução do Conselho de Ministros, e houve toda uma série de mudanças que aconteceram. Eu vou tentar fazer este próximo slide com muita energia, não vou tentar enganar, não prometo. Em 2023 foi lançada a primeira reforma estrutural do setor florestal através da resolução do Conselho dos Ministros. Em 2024, os Serviços Centrais de Direção e Direções de Serviços Florestais foram integrados na recém-criada Direção-Geral dos Recursos Florestais. Também foi criada o Conselho Nacional de Reflorestação. Em 2006, a Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais e o Conselho Nacional de Reflorestação foram fundidos na Direção-Geral de Recursos Florestais. A transferência dos guardas e mestres florestais foi para a GNR, o que dificultou a gestão local das matas. Em 2008, a Direção-Geral de Recursos Florestais é extinta e passa a ser a Autoridade Florestal Nacional, mas mais limitada. Em 2012, a Autoridade Florestal Nacional foi fundida com o Instituto de Conservação Natural e Biodiversidade, resultando na criação de institutos de conservação da natureza e das florestas. Fiquei aqui sem energia, mas estamos bem, podemos respirar todos. Ok, estamos sólidos, temos um Instituto de Conservação. As coisas agora mudaram, as coisas mudaram para bem, não vamos ter mais incêndios de larga escala em Portugal. Estamos bem. Foda-se. Pedrógão Grande. Pedrógão Grande.
Desta vez eu vou-vos dizer as coisas positivas que fizeram com esta reforma. A criação de um Observatório Técnico Independente, o OTI, que tem desempenhado um papel ativo na elaboração de relatórios técnicos e notas sobre a situação florestal. O cumprimento dos prazos para a criação da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Florestais, o AGIF, que existe, tem um site, não sei para que é que serve, mas está lá, está um site, existe, podem ver. Uma entidade crucial para a coordenação de ações e prevenção dos combates aos incêndios. A criação do Plano Nacional de Fogos Controlados, uma iniciativa importante para a gestão preventiva de fogo, e também a implementação do Regime Único de Cadastro Predial, que existe, é o BUPI, que é uma plataforma digital para simplificar o registro, se bem que, como podem imaginar, uma gigante parte dos utilizadores dos potenciais utilizadores disto, muito pouco sabem usar um telemóvel. O que complica um bocado as coisas. Também complica que um terço das câmaras municipais, mais ou menos, não estejam registadas nesta plataforma. Contudo, vamos falar agora dos problemas que são sistemáticos e que continuam a acontecer. O primeiro é o ordenamento do território. Portanto, as medidas de ordenamento do território foram insuficientes, especialmente no que toca à inversão de estruturação rural. Os planos diretores municipais que deveriam ter adaptado as suas disposições aos planos regionais de ordenamento florestal, mas a vinculação direta nunca foi feita, efetivamente. Educação florestal. A reforma negligenciou, como é um bocado hábito em Portugal, a educação, neste caso a educação florestal no âmbito da educação ambiental, essencial para a consciencialização das pessoas e dos cidadãos para a prevenção de incêndios. Também fizemos uma coisa um bocado estranha, que foi a valorização da biomassa. É um bocado estranho, porque, ok, é interessante haver sempre esta valorização socioeconómica da biomassa e dos problemas que nós podemos tentar resolver. Contudo, houve um incentivo à criação de centrais de valorização sem uma avaliação detalhada no seu real impacto na redução e gestão de combustíveis fósseis. Portanto, foi feito isto um bocado sem pés e cabeça, um bocado sem... Não foi sem pés e cabeça, foi, bem, vamos fazer aquilo que nos pediram para fazer. E portanto, vamos voltar agora para a atualidade. Que, como sempre, mais um ano em que há imensos fogos, no mínimo duvidosos, e nada acontece. E acho que esta notícia é a mesma notícia, já agora. Acho que está aqui este parágrafo que define bem os problemas dois, que é o despovoamento, o envelhecimento da população, a falta de empregos qualificados ou de ordenamento e gestão de florestas, falhas na comunicação, vias de comunicação perigosas, serviços públicos deficientes e a coesão do território nacional, como está lá. As florestas em Portugal ocupam 35% do território nacional, ok? Os espaços silvestres ocupam 67%. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com estes 2/3 do nosso território que podem incendiar. O eucalipto tornou-se, de facto, espécie principal florestal, ocupando 26% do território total. O sobreiro e o pinheiro passaram a 22% e 23%. Nós temos uma estrutura de propriedades completamente fragmentada e dominada por pequenos proprietários privados. Muitos desses proprietários privados que não residem nas áreas florestais e não têm uma presença ativa na gestão das suas terras. Pior, nós ainda não sabemos 100% das causas dos nossos incêndios. E ainda pior que isso é que nós não sabemos a causa dos incêndios mais importantes. Nós somos o pior país da Europa neste sentido. Ponto final. Nós somos o pior a detectar a causa dos nossos incêndios. Quando detectamos, a realidade na última década é que apenas 27% foi incendiarismo. Enquanto vamos ignorar aqui o reincendiarismo, as queimadas extensivas e o uso de fogo são mais de 50%. Portanto, a atividade criminosa direta é apenas 27%. O que eu quero dizer com a atividade criminal direta é que, por exemplo, fazer queimadas em épocas de fogo, em épocas de maior propício a incêndios, é ilegal em Portugal. Isso é considerado um crime. Mas tem que haver uma diferenciação entre estes crimes que são por ignorância, por negligência das pessoas, e aquilo que é mesmo ato criminoso para servir os interesses económicos de grandes empresas e também das pequenas empresas. Atenção. O que é que nós podemos fazer para resolver um bocado estas situações? Aumentar a capacidade e a informação para podermos fazer um ordenamento e gestão do território com informação, com ciência. Os próprios jornalistas também têm que informar as coisas de uma forma responsável. Olá, estou aqui. Oi, oi, nada, não tenho que me agradecer. E os próprios cientistas também têm que comunicar melhor as evidências que eles têm. Temos que ter um foco na formação de proprietários e gestores nos recursos florestais. Portanto,
Isto é educação a médio e curto prazo. Pegar no que temos agora, nas pessoas que temos agora, que são detentoras e gestoras agora desses recursos, e educá-las naquilo que nós podemos fazer para ter melhores espaços e promover a biodiversidade. Oi? Também podemos fazer um Programa Nacional de Educação Florestal. Isto é a educação a médio e longo prazo, em que nós defendemos, em que nós usamos os departamentos de educação, do ambiente, das florestas e a própria defesa para criarmos uma estratégia e depois de definirmos essa estratégia, educarmos as gerações mais novas em prol dessa estratégia, ok? Portanto, consciencializar os cidadãos, e educar sobre as potencialidades e as ameaças das florestas, demonstração das importâncias económicas, orientação sobre como existir com o espaço florestal, identificação e valorização de biodiversidade e, especialmente, e o mais importante, a promoção de contacto direto com os espaços florestais. Malta, para acabar, eu fiz uma brincadeira. Eu fui ao ChatGPT e perguntei, dado o atual paradigma de Portugal, o que é que poderia ser feito no âmbito de ordenamento e gestão de território? E digo isto porque ordenamento e gestão de território é, sem dúvida alguma, o principal culpado nos incêndios em Portugal. Dito isto, o grande ChatGPT com grandes respostas, malta. Com grandes respostas. Primeiro, um reequilíbrio territorial. A descentralização de serviços e de pessoas para o interior. Grande. É de facto um problema. Os portugueses estão-se pouco marimando para o interior. Não se quer, ninguém quer viver no interior porque não há infraestruturas, é correto? Portanto, de facto, temos que descentralizar as pessoas para haver mais pessoas também a fazerem uma coisa. Eu vou usar um termo agora em inglês que é peer vigilance. Ok? Quando as pessoas, cidadãs, individualmente, por haverem tantas numa determinada área, elas conseguem se vigiar mais facilmente problemas que aconteçam. Portanto, descentralização das pessoas. Sim, um grande ponto, grande ChatGPT, ok? ChatGPT mais uma vez a brilhar com a sustentabilidade urbana e rural, com a reabilitação de áreas degradadas, em especial em zonas sujeitas a incêndios. E também o apoio à agricultura sustentável, porque a água vai ser um problema e nós temos que ter uma gestão eficiente dos recursos hídricos, especialmente agora e para o futuro. Portanto, já de ChatGPT, mais uma vez, a provar que é melhor que os nossos políticos atuais. Plenamente resiliente face a alterações climáticas, ele sabe os problemas e então ele diz que temos que adaptar as infraestruturas e fazer um plano nacional de prevenção de riscos. Já de ChatGPT, muito obrigado. Mobilidade sustentável. Ai, 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 ai. Este chat GPT a dizer que nós temos que ter melhores transportes públicos, especialmente regional, para que incentivarmos as pessoas a irem a esses sítios. É incrível, este chat GPT, anos-luz, a falar de comboios de alta velocidade. Ui, ai, ai, ai. Turismo sustentável e inteligente. Gestão eficiente das áreas protegidas. Um planeamento integrado e participativo. Promover processos de planeamento territorial com uma participação ativa das comunidades locais. Uau! Uau, uau, uau! Criação de planos regionais de ordenamento que levem em consideração as especificidades locais e envolvem os habitantes nas decisões para um desenvolvimento mais eficaz. Uou! Melhor coordenação institucional. Que isto é um problema gravíssimo em Portugal. Muitas vezes existe sobreposição de competências entre diferentes níveis de governo, local, regional ou nacional, e portanto nós temos de facto que fazer um sistema mais eficiente e com as competências extremamente bem definidas e evitar ao máximo que haja sobreposição, porque enquanto houver sobreposição existe uma brincadeira que pode acontecer, que é passar a culpa e a responsabilidade de instituição em instituição ou de pessoa em pessoa, e depois não há responsabilidade nenhuma. Não há responsabilidade para a incompetência. Digitalizar a gestão territorial, o BUPI está a fazer isso, mas de facto temos que melhorar os nossos sistemas de informação geográfica, que eu já usei de algumas câmaras municipais e é sempre uma aventura. Temos que usar melhor a tecnologia, somos jovens, sabemos o que fazer, temos muito melhor tecnologia, não temos desculpa nenhuma para não arranjar melhores soluções. Por último, uma revisão dos planos gerais municipais, para garantir que eles estão a ser cumpridos, e uma fiscalização a combate à especulação imobiliária, o que eu achei what the fuck, mas de facto faz sentido. A especulação imobiliária, especialmente nas áreas metropolitanas de Lisboa e no Porto, tem agravado o problema da habitação. É importante criar medidas que controlem o aumento desenfreado dos preços do solo e que incentivem a construção de habitação acessível. O que vai tudo em volta com aquela ideia de descentralizar as pessoas das grandes cidades. Portanto, dito isto, malta, foi esta a apresentação.